do Eterno, a paz do Senhor para o povo de Deus, amém? A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Louvado seja Deus, eu quero estar gritando honra e glória ao Senhor. Por uma vez mais, nós estamos permanecendo ao bendito e poderosa palavra do Senhor. Quero estar louvando a Deus pela vida do nosso amigo, Felipe Rosa, esse homem de Deus, que há muito tempo conheço. E eu glorifico a Deus pela saber que ele ministério na seriedade. Eu tenho conduzido a obra de Deus, Deus, está existindo o teu ministério, estão engatinhando, estão contigo essa obra abençoada. Deus abençoe a tua família, esse ministério dele. Querido, sempre é bom dar para a sua Bíblia, por gentileza. No livro 2 Reis, capítulo de número 4. Do verso 1 ao verso 7, louvado seja Deus. Nós tentamos estar com o roubo. Essa semana nós estávamos pregando em alguns lugares, nós, na obra, mas o Senhor vai ligar no campo. Louvado seja Deus. Segunda Reis, capítulo 4, enquanto você procura, temos alguns reverentes de mensagem, temos aqui algo bem sugestivo. Novo Testamento e desenhos bíblicos para a igreja. Se faz necessário nós invertirmos nas nossas crianças. Que às vezes deixamos nossas crianças ver desenhos que às vezes não somos sabedor, porque alguns programas, antes de vir ao ar, são oferecidos fruta de demônios. E às vezes você não sabe por que está mudando o seu procedimento do teu filho, está entrando numa rebeldia, porque fruta de pessoas saem mensagens subliminais. Tem influenciado, então é necessário nós invertirmos mais de 5 horas, irmão, de desenho bíblico, Novo e Velho Testamento, 5 horas do Novo e 5 horas do Antigo Testamento. Sabemos que é difícil nós pegarmos uma criança de 5 a 10 anos, porque é difícil acreditar a nossa, mas ele vendo o DVD de desenhos bíblicos, vai aguçar nele o desejo de conhecer mais de Deus, aí você vai ter a oportunidade de pegar com o teu filho. Até eu, irmão, às vezes tive uma mensagem daqui à forte. Temos aqui também a mensagem que Deus concedeu, três certeza de uma chamada, que é sobre Jeremias 1,19. Temos aqui as 4 fases da vida do profeta. Temos também os planos de Deus sobre nós que pelo coroa ao jumento. Profeta sobre a chamada de Saul, algo fantástico. Temos 2 fases da vida cristã. Profeta sobre a fase da luz e a fase do sal, algo tremendo. Você querendo nos procura, temos também profetizando vida no Vale da Servidão, temos quase morto dobrado sobre o bom samaritano, a participação de Melvin, tem vários temas. Você querendo, vai estar ali fora, tem mais ou menos de 8 a 10 temas ou mais, eu não sei. Você nos procura ali. Temos aqui, irmão, para quem é estudante da família, para quem gosta de crescer na graça e no conhecimento, biblioteca virtual. A mais completa ferramenta de estudo. Porque é necessário o homem de Deus e a mulher de Deus crescer na graça e no conhecimento. Porque está se expandindo muitas seitas. E eles são persuasivos, porque eles vão dentro da palavra. Eles têm base. Então, o servo de Deus, ele tem que estar preparado. Porque a R15 não destrói crente. Calúnia não destrói crente. Nem o diabo destrói. A Bíblia diz: meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que destrói o crente é a falta de conhecimento. Amém? Mas toda coisa, irmão, qualquer DVD de mensagem, de desenhos bíblicos, tu não vai acreditar. Dinheiro durante 10 reais para abençoar a tua vida. Biblioteca virtual, só dicionário, tem dicionário, vou aplicar o Fábio Múltiplo, tem João Calvino, Flávio José escreveu, está na íntegra. Isso aqui está um pouco mais, está 30 reais. Qualquer livro de 100 folhas na CPD vai estar pagando 20, 30 reais. Só nesse Flávio Hebreu, está aqui na íntegra, o Flávio José, está 270, está 170 reais. E você vai estar botando no seu computador, pode imprimir em página, ou pode imprimir para tirar a leitura. Estudo
você que leciona a escola bíblica dominical, você que prega, se faz necessário invertir o teu ministério na sua vida, amém? Que Deus nos abençoe. Como você achava do amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Uma mulher das mulheres do filho do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temeu o Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que tinha de fazer? Declara o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pegue para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todo aquele vaso, e põe a parte que tiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ti e seus filhos, e ele lhe trazia um vaso, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a teu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivai do resto. Pode sentar, louvando e agradecendo ao Deus. Estamos diante de uma palavra muito poderosa, uma palavra tremenda. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e encontro essa porção de escrituras, logo entendo aqui que trata-se de uma mulher que estava passando um período muito difícil, período de perdas, períodos, aleluia, que o seu emocional estava abalado, porque a primeira perda significativa que essa mulher teve foi a perda do seu marido, foi a perda, aleluia, da coluna do lar, do mantenedor da casa. A Bíblia vai dizer que o seu marido morre, e depois daquela desgraça, aleluia, ela recebe uma visita do credor, e o credor vem para levar os filhos para ser ensinado. A Bíblia diz que ela se reporta a seu profeta Eliseu, expõe para ele a sua necessidade. Eliseu era referência naquela época. Eliseu era sucessor de Elias. Eliseu era filho de Cefate e morava em Abel-Meolá. O nome Abel-Meolá significa círculo de festa ou lugar festeiro. A Bíblia vai dizer que Elias chega até Eliseu e ele estava atrás da 12ª junta de boi. Se você olhasse, não veria Eliseu, só veria boi. Mas a Bíblia diz que Elias chega até ele. Eu quero começar a profetizar aqui. Olha, eu vou falar para ele: quando Deus tem uma promessa na tua vida, olha para ele assim: pode ter boi na tua frente, pode ter muralha na tua frente, pode ter barreira na tua frente, mas a promessa vai te alcançar. A promessa vai te alcançar. Aleluia! O povo impediu que Elias chegasse até ele. Segura a mão, vou fazer, prepara, meu filho, que a promessa vai acontecer na tua vida. Nada vai impedir os projetos e propósitos de Deus na tua vida. Elias passa sobre Eliseu a capa. Eliseu entende. Ele vira para Elias e fala: deixe eu beijar meu pai e minha mãe, irei após ti. Algo muito difícil no Elias após, porque Eliseu não estava trabalhando para a pessoa ali, ele estava trabalhando nas terras do seu pai, na terra que seria dele futuramente. Mas quando ele recebe a chamada, ele larga a terra, ele larga a cabeça de boi, ele larga a herança para poder abraçar a chamada de Deus. Olha, então eu vou falar assim: vale a pena abrir mão de herança na terra para poder abraçar a chamada de Deus. Quando você abre mão de herança aqui na terra para abraçar o propósito e a chamada de Deus, lugares que você nunca pensou estar, Deus te coloca. Aleluia! Quando você nunca pensou ser, Deus faz você ser. Onde você nunca pensou em chegar, Deus te leva. Que é isso, pastor? Muitos eram os filhos de profeta que estavam estudando, estavam esperando para entrar no lugar de Elias, mas Deus escolheu alguém que não estava na escola de profeta, mas estava assim, trabalhando para o pai,
eu me maravilho. Olha, porque a Bíblia vai dizer que havia muitos profetas contemporâneos do mesmo, mas Deus levanta Abacuque. E eu, pesquisando acerca da sua biografia, descobri que Abacuque, a princípio, era o único profeta que fala sobre fé no Antigo Testamento. Capítulo 2, verso 14. Porque o justo viverá da fé. E quando eu fui mais fundo, eu descobri algo tremendo. Que Abacuque não era profeta, era levita, era músico. Porque no capítulo 3 a igreja ele vem dizendo oração em forma de canto. Isso é salmo. No capítulo 3, verso 19, parte B, ele fala o canto-mó, ao meu instrumento de música. Mas por que Deus levantou músico? Não tinha profeta? Tinha, mas por que Deus levanta um músico levita? Porque o nome Abacuque significa abraço, ou aquele que abraça. Ele falou, quem abraça a minha obra, eu coloco ele em lugares que ele nunca abraçou. Deixa eu ver quem abraça a obra de Deus. Deixa eu ver quem abraça o versículo. Deixa eu ver quem abraça. Eliseu agora vira referência. E essa mulher chega até ele expondo algo muito íntimo, porque ela estava expondo algo que aconteceu dentro da sua casa. E ela fala, meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que ele temiu, Senhor. E os credores vieram para levar os meus filhos para ser estranho. Eliseu faz uma pergunta que eu não entendi muito bem, fui pesquisar. Eliseu vira para a mulher e fala, declara o que tu tens em casa. A mulher estava passando um período difícil, ele pergunta o que tens em casa. E quando eu fui estudar, eu descobri que se necessário fosse, o credor fazia 3 visitas no lar. Quantas visitas o credor podia fazer? 3. A primeira visita do credor era para notificar a dívida que estava em vigor. Como hoje não é diferente. Quando tem uma dívida, é chegado na nossa casa uma carta cinza do SPC e Serasa, avisando que existe uma dívida. Aleluia. E se essa dívida não fosse paga, o credor fazia a segunda visita. Agora ele não vinha sozinho. O credor vinha com oficial de justiça. E se não tivesse dinheiro para poder pagar a dívida, todos os bens da casa seria confiscado, seria levado. Aleluia. E se os bens não fossem suficiente para cobrir a dívida, o credor fazia a terceira viagem. E nessa terceira visita, ele levava os filhos para trabalhar como escravo, para pagar a dívida que estava em vigor. Então, quando Eliseu pergunta, declara o que tens em casa, Eliseu queria saber com que tipo de pessoa ele estava lidando. Porque profeta e a profeta não entra em furada. Profeta e a profeta, antes de entrar numa causa, ele quer saber com que tipo de pessoa é, qual é o caráter da pessoa. Porque quando Eliseu pergunta a ela, e ela diz, a tua serva não tem nada, Eliseu entendeu. Ela que o credor já tinha feito a segunda visita. Ele entendeu que se tratava de uma pessoa que esperava perder tudo para poder entender que precisaria de um auxílio, de uma intervenção direta de Deus. Ele sabia que estava tratando de uma pessoa que sabia que não tinha condição de pagar, era sabedora que não tinha recurso, mas era uma pessoa que não gostava de dar o braço a torcer. A casa estava destruída, tinha perdido tudo, mas não queria entender que precisaria de uma intervenção direta de Deus. Tem pessoas que estão vendo o filho ir para caminhos errados, mas não quer dar o braço a torcer. Tem pessoas que estão vendo o casamento se destruindo, mas não quer dar o braço a torcer. Segura a mão do irmão, fala para ele, não espera perder tudo, entenda que é só Deus que pode mudar a situação da tua vida. A Bíblia vai dizer que ela esperou perder. Eu louvo aqui a atitude de uma mulher que não era Rebeca. Mateus capítulo 15, Mateus vai dizer que ela era cananeia. Mateus faz questão de deixar em evidência a situação de gentil e cananeia. E Marcos capítulo 7 já reporta-se ao lugar de onde era oriunda, de onde ela morava. Mas vai dizer que era mulher sírio-fenícia. E
que Marcos vai dizer que Jesus sai no debate acerca de purificação. Porque os sacerdotes, os fariseus e publicanos se levantaram dizendo: os seus discípulos não se purificam, não lavam a mão antes de se alimentar. Jesus olhou para ele e falou: vocês são hipócritas, porque vocês se preocupam com o estereótipo, com o interior da podre. Jesus sai do debate e ele entra dentro de uma casa. Então diz a Bíblia, ele não queria ser descoberto. Jesus não queria que ninguém ou descobrisse ali. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. Eu não sei se ele queria ter um particular com o discípulo, eu não sei se ele queria esclarecer alguma dúvida, mas a Bíblia diz que ele não queria ser descoberto. E quando você entra numa casa e não quer que ninguém saiba que tu está na casa, você não acende a luz, você fecha a cortina e fica quietinho lá. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher que entrou na casa gritando: Evidacandalaia, Jesus, filho de Davi, aleluia, socorre-me. Mas como pode, pastor? Se Jesus não queria que ninguém soubesse, como a mulher descobriu que ele estava na casa? Aqui é a mente de pregador imaginando, eu vou conjecturar. A mulher conseguiu descobrir o que muitos da cidade não descobriram. Ela conseguiu sentir o que o povo da cidade não sentiu. O que é, pastor? A presença de Jesus na casa. Ela não podia ver, mas ele sentiu a presença. Deixa eu ver quem está sentindo a presença aqui na casa. Só quem entendeu que ele está na casa. Deixa eu ver. Quem está sentindo a presença do Eterno. E a Bíblia diz que ela entra e grita, dizendo: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Isso é muito forte. Ela não falou: a filha da minha vizinha. Ela não falou: a filha da minha conhecida. Ela não falou: a filha da minha cunhada. Não, ela falou: é minha. Isso é muito forte. Sabe o que ela vai dizendo? Senhor, eu estou na tua presença, eu vim te buscar. Mas o diabo está se levantando contra a minha casa. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Irmão, mesmo sendo pastor, mesmo sendo evangelista, missionária, mulher de oração, ninguém tão livre de passar por problema dentro de casa. Difícil é nós entendermos que nós não estamos exento de passar por isso. Passamos. Mas o importante é como você passa. Ela queria falar: a minha vida. Ela vai dizer: Senhor, enquanto eu estou aqui na tua presença, a minha casa está sendo alvo de ataques luciféricos. Mas sabe o que eu acho lindo? Mesmo o diabo tocando na família dela, na filha dela, que quando toca em você é uma coisa, mas quando toca no filho é diferente. Mas mesmo o diabo tocando na vida do filho, a Bíblia diz que a mulher chegou na presença de Jesus. Segura a mão, demônio, eu quero profetizar na tua vida. Segura a mão dele. Fala: o demônio, o diabo pode se levantar contra a tua família. Aleluia, mas olha o demônio, falou para ele: mas ele não pode parar na tua caminhada. Ele não pode perder o que você quer buscar ajuda. O diabo pode se levantar assim, mas te parar não, te parar não. Olha a mão, falou para ele: não pode parar. Ela falou: Senhor, minha filha, o problema é lá em casa. E a Bíblia diz que ela chega gritando. Porque geralmente quando é coisa íntima, nós queremos guardar, se retrair, ficar quieto. Aí chegamos na igreja e não conseguimos dar um glória, porque estamos passando um processo sério. Estava lucidei, meu filho, tu não vai contar a tua vida para fofoqueiro, que vai espalhar teu problema para os outros, mas a Bíblia diz que tu não tem que levar a tua necessidade ao santo. O diabo quer que você sofra sozinho, mas a Bíblia diz que a voz tem dois. É que na cama do desce um, cai o outro levanta. Vai buscar alguém e fala: olha por mim, me ajuda na oração, eu preciso de ajuda. Ela entra gritando. Ela não queria saber se
iam chamar ela de escandalosa, se olhar para ela de cara feia, dizendo, não sei para que isso, porque tem gente assim, como está muito forte, muito alto, a pessoa olha para a tua cara assim, não sei para que isso. Mas até que Jesus é surdo. Ei, meu filho, sabe por que essa coisa gritando? Porque só ela e Jesus sabia o que ela estava passando. Segura a mão, eu falei, meu filho. É só você e Deus que sabe o que está passando. Ele sabe como tu chegou aqui. Se necessário, for gritar do grito. Se necessário, for porra, mas faz alguma coisa. Ela fala, Senhor, é minha filha. É a minha filha. E ela chega gritando. Mas sabe o que eu acho lindo? Que ela grita. E parece ela até bateu de salsa. Jesus não responde palavra. Mas calma aí. Ela buscando pela filha dela. Ela buscando pela família dela. Jesus não responde. Aí eu fui pesquisar. Eu fui falar a Deus e Deus me fez entender pela Bíblia. Que eu só grito para alguém quando esse alguém está longe. Ela estava até buscando pela família dela. Ela estava até pedindo salvação dentro da casa dela. Mas ela estava longe de Jesus. Ei, meu filho, ele está clamando, não adianta. É muito bom buscar, é bom buscar. Mas não deve se aproximar daquele. Ele que pode resolver o problema. Porque se ele resolver de você quando você está de longe, de onde você está, você vai voltar. Você não vai buscar intimidade com ele. Tem gente que Deus não respondeu ainda. Porque está longe. Quando você está longe de Deus, qualquer situação, qualquer levante, você se afasta. Você para. Mas quando você está perto, não. A Bíblia diz que ela gritou quando estava longe, mas quando ela chegou perto, a Bíblia diz que ela se prostra. E agora? Eu não estou entendendo, irmão. Só quem está próximo a Deus consegue adorar Ele quando a casa está em crise. Só quem está próximo a Deus, aí a minha família pode estar de longe lá. Mas ele chega aqui agora. Ele chega aqui agora. Porque ele sabe. Aí a gente tem que estar adorando. Ele pode resolver o nome. Deixa eu ver quem está adorando. Deixa eu ver quem está adorando, meu filho. Adora Deus quando tudo é fácil. Adora Deus quando o filho não é crise fácil. Adora Deus quando o povo não é fácil. Eu quero ver adorar Deus na crise. Eu quero ver quem ela adora. E quando ela adora, ela expõe para Jesus algo muito forte. Algo que às vezes nós, no momento da ira, não paramos para perceber e pecamos. Pergunta para mim o que é isso? Ela não era guerra, mas ela teve discernimento. Ela falou, minha filha está endemoniada. Ei, meu filho, ela entendeu que o que estava acontecendo na casa dela era uma ação luciférica. Ela entendeu que o que estava acontecendo dentro do lar dela era obra do diabo. Ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra a principado e potestade no lugar celestial. Ei, a cada pessoa discute com o demônio e pensa que está falando com o marido. Tem pessoa que discute com o demônio e pensa que está falando contigo, porque não tem discernimento. Aí quer botar o filho para fora, quer se separar do marido. Fala que a mulher se pode, meu filho. Ei, quem vai sair da tua casa não é teu filho, é teu marido. Quem vai sair da tua casa é teu marido.
é a minha filha. Ei, sabe o que é a minha filha? Ela estava buscando a Jesus, ela falou, é a minha filha. Porque é interessante, quando é a filha do ímpio, ninguém critica. Quando é a filha do macumbeiro, ninguém fala nada. Mas quando é filha de crente, aí o ímpio fala, mas calma aí, tua mãe é mulher de oração? Teu pai é pastor? E aí nessa hora que você entra, porque você vê o filho do ímpio da obediência e do filho rebelde. Aí nessa hora da luta com os amigos, ó, sobe. Porque ninguém quer buscar pagar preço por ninguém. Ser teu amigo quando você está bem é muito fácil. Eu quero ver ser teu amigo quando você está na luta. Pastor, me mostra na Bíblia, eu te mostro. Jairo era principal da sinagoga. E tinha muitos que trabalhavam com ele, mas quando ele foi buscar Jesus, ninguém foi isso aqui. Porque quando é para pagar o preço pela tua família, então não pode contar com você em Deus. A Bíblia vai dizer que ela fala, é minha filha. Porque nessa hora da luta, de processo dentro da casa, dentro de casa, os amigos somem. Tu tens, aleluia, percebe que tu acha que Deus te abandonou. Tu tem impressão que Deus não está contigo. Porque na hora da luta você não consegue sentir que Deus está do teu lado. Tem isso na Bíblia. Jó capítulo 9, verso 11, Jó falou, o Senhor passava e eu não via. O Senhor passava de novo, eu não sentia. A luta não deixa você ver que Deus está do teu lado. Os amigos somem. Tu tem a sensação que Deus não está do teu lado. O próprio Deus falou, meu pai, por que me desamparaste? Deus, mas o diabo se apresenta. O diabo vem e fala, tu não é crente. Tu não é pregador do evangelho. Tu não evangeliza e ganha alma para Jesus. Por que a tua família está assim? Por que teu filho não se converte? Por que tua esposa está desse jeito? Por que teu marido te trata dessa forma? Se tu não tiver estrutura com Deus, você para! Por isso é necessário você ter intimidade com Ele. Que isso, pastor bíblico? O segundo maior salmista depois de Davi. Salmo 73. O salmista sabe colocou o Senhor para o povo de Israel. Mas enquanto a mim, meus pés quase se desviaram. Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios e vi que ele não tem sofrimento nem da morte, tudo que eles fazem vai, aleluia, está bem. Aí o que ele pensou? Em vão me purifiquei. Em vão santifiquei meus passos. E o mais profundo, pastor, no capítulo 73, verso 16, vai seguir, quando eu tentei entender, fiquei de modo perturbado. Porque tem coisa que tu está passando que não adianta, que tu não vai entender, meu filho. Vai ter coisa que tu vai querer perguntar a Deus, Deus não vai responder para você. Davi perguntou ao Senhor, por que prospera os ímpios? Deus não respondeu. O discípulo perguntou ao Senhor, por que nos sobrevém todo esse mal? Deus não respondeu. Mas eu glorifico a Deus. Que no capítulo 73, verso 17, ele fala, até eu entrar no santuário. Aí eu entendi o fim deles. Mas eu não entendi, meu filho. No lugar de você entender o que está passando, não é em casa murmurando, não é na caverna, não é parado, mas é na casa do Senhor, é na casa de Deus, é no templo, é no santuário. Que Deus vai te explicar. Ela fala assim, minha filha, está terrivelmente endemoniada. O mistério daqui. Ela falou, minha filha, está. Ela falou, minha filha, é. Porque é permanência. Está é o momento, é o período. Não, tu não está entendendo. Teu filho não é endemoniado, meu filho. Ele está. Teu marido não é um oprimido. Ele está. É quem está com a filha. É quem está com a perdida. Ele está. Sabe o que eu estou dizendo para você, para mim, para você? O diabo não tem cadeira negativa na tua casa. Deixa eu correr aqui.
percebe o problema dentro da tua casa, ela corre e vai buscar quem vai resolver. Mas a mulher de segunda resposta não. Primeiro ela perdeu tudo. E quando ela perde tudo, ela vai tocar o pé para descobrir. Segundo o Flávio Guilherme, vai dizer que essa mulher é uma mulher de Obadias. Certo, mulher, cara? Que alimentou 100 profetas de 50 em caverna. Por isso estava na crise. Porque para poder alimentar profeta tem que ter muito. Porque profeta gosta de comer bem e come muito. Profeta gosta de beber Coca-Cola. Aí tem pessoas que falam, calma aí, mas Coca-Cola é do diabo. Irmão, se Coca-Cola é do diabo, quem inventou o tome? Se Coca-Cola é do diabo, quem inventou? Convenção, meu Deus. Aí eu vou dizer, quem inventou o chamelhão? Oh, meu Deus. Profeta come bem, come muito. O marido morre. Aí tem pessoa se lê e fala assim, esse homem é insensato, esse homem é irresponsável, inconsequente, morreu e deixou a mulher na vida, deixou a mulher na miséria, deixou a mulher com a mão na frente ou atrás. Irmão, às vezes falamos isso porque não paramos para perceber o detalhe. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ele deixou na casa azeite. Provérbio 21 fica dizendo, prova de sabedoria é o homem que tem azeite em casa. Nós vivemos numa época de invenções de valores. Seria bom deixar dinheiro seria, mas eu já soube, você também, de famílias se destruindo por causa de dinheiro. Você já soube, eu também, de filho matando o pai por causa de dinheiro. Eu já soube, você também, de pai matando o filho por causa de dinheiro. O dinheiro às vezes vem do dia e separa, destrói, mas não sai da minha sede que simboliza o Espírito Santo de Deus, ele une, ele santifica, aí é brilhar no céu. Nós vivemos uma época de invenções de valores. Quando Mateus 6, verso 33, dizendo, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, deu mais coisas, você não? Nós chamamos o carrossel de vitória, sabe o que Deus chama? Coisa. Nós chamamos uma big casa, uma mansão de exaltação, sabe o que Deus chama? Coisa. Nós chamamos uma boa conta no banco de vitória total, sabe o que Deus chama? Coisa. Deus está dizendo, importante é o reino do céu, importante é a sua justiça. Essas coisas eu acrescento, essas coisas eu acrescento, essas coisas eu acrescento. Sabe o que é meu irmão? É meu filho, é que está falando, vai deixar a tua família, é a presença de Deus em casa, é uma vida cristã, intocável, é um testemunho da presença de Deus. É bom deixar dinheiro bom, é bom deixar uma coisa boa, mas o maior herança é o caráter cristão e o testemunho de vida. A Bíblia vai dizer que vem a crise, junto com a crise veio a humildade da mulher. Não vou generalizar, mas muitas mulheres que têm muito, têm dificuldade de ter um filho. Geralmente tem o nariz empinado. Ela vai dar um bigode com você. Mas quando a crise bateu, veio a humildade. Sabe o que? Quando o profeta perguntou, o que tens em casa? Ela falou, tua serva não tem nada, senão uma botija de... Uma botija de... Olha a pronúncia. Ela não falou uma botija com azeite, não. Ela falou uma botija de azeite. Porque quem é humilde não fala que tem, ele mostra lá que precisa. Quem é humilde não fala que prega, ele mostra na hora necessária. Quem é humilde não fala que canta, ele mostra na hora necessária. Jesus nunca falou que era. Quando ele chega no culto de João que falou, esse é o Cordeiro de Deus que tem pegado o mundo. Ele entra na água para se batizar, sai da água, o Pai brado do céu dizendo, eis aí meu filho amado, a quem me dou o braço. Quando está na reunião dos discípulos, ele pergunta o que diz o povo que eu sou, vocês estão dizendo. Ele está cantando na hora da morte. Pilato virou para ele e falou assim, tu é rei? Ele falou, tu disse. Quem é o teu falar que é, meu filho? Quem tem o teu falar que tem? Quem guarda a cama? Uma botija de azeite. Eu posso ter um bujão de guerra vazio. Eu posso ter uma garrafa d'água vazia. E se
cheio ou vazio. Para saber se a botija estava cheia, tinha que olhar de cima para baixo. Irmão, deixa quem quiser olhar para você e falar assim, isso aí está vazio. Isso aí tem nada de terror, não se preocupa não, meu filho. Deixa te olhar pela aparência. Quem está lá em cima está vendo que tu está cheio. Quem está lá em cima está vendo que tu está cheio. Quem está lá em cima, meu filho, deixa eu ver. Uma botija de azeite. A profeta dá uma ordem, vai, pegue vasos emprestados a todos eles. Por que ele pediu o vaso emprestado? Porque a causa dela seria algo de milagre. E se o vaso que veio emprestar e vaso emprestado e vaso vá? Por que o vaso dela tinha que ser emprestado e vazio? Porque a causa dela seria algo de milagre. E se o vaso emprestado viesse cheio, quando o milagre acontecesse, a vizinha bater nas costas para a vizinha, aconteceu o milagre, né? Mas voltar para vazio. Vizinha, chegou onde chegou, né? Mas voltar para o azeite. Pastor Felipe, está lá, mas é por causa do azeite. Deus não vai dar honra de ninguém querer pilar. Ele deve falar, o vaso tem que ser vazio. Porque como Deus fizer, ninguém vai botar a mão no teu ombro e falar assim, só está aí por causa de mim, só conseguiu por causa de mim, não. Quem vai fazer vai ser Deus, quem vai abrir a porta vai ser Deus, quem vai resolver vai ser Deus, quem vai criar o meio, se vai no mundo vai ser Deus. É isso aí, acredita nisso, sim, meu pai, meu filho. Vai abrir a porta, vai fazer algo de milagre hoje. Quem vai fazer vai ser Deus. Quem vai fazer vai ser Deus. Vai ser Deus. Faz o vazio. A todos os seus vizinhos, busca a porta. Entra dentro da tua casa. Fecha a porta sobre ti, sobre Deus. Eu precisaria de meia hora para falar da porta, mas eu falo sobre essa porta. Por que Deus mandou fechar a porta? Porque fazer milagre com a porta aberta é fácil. Mas eu creio num Deus, e você também, que faz milagre com a porta aberta, mas também faz com a porta fechada. Não está entendendo. Se a porta fechou, se prepara que tem milagre, meu filho. Se a porta fechou, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem providência, meu Deus. Teus filhos lhe traziam vaso, a Bíblia diz. E ela os, seus filhos lhe traziam vaso e a os. Mas calma aí. Os filhos não estavam condenados a ser escravos? Os filhos não estavam prontos para o criador vir levar como escravo? Quer dizer que Deus pega aquele que vai ser escravo do vício, da prostituição, devido à câmara, do mentira, aleluia. Deus pega aquele que muitos falam assim, vai ser escravo com teu filho, não tem jeito. Deus pega aquele que ninguém dá nada e bota para trazer vaso de fora para ser cheio de dentro. Segura a mão, eu vou para ele. Quem falou com teu filho vai ser escravo do vício, vai ter que ver como evangelista, vai ter que ver pegando o Brasil para ser cheio de dentro, vai ter que ver porque hoje a igreja é ferida por esse ataque que você fez. O diabo, por não saber poder tocar em você, tocar em mim, ele quer tocar na nossa estrutura, tocar nas nossas crianças, porque ele quer que os filhos abalados, envolvidos em coisas que não prestam, a sua fé é abalada. Mas está chegando um tempo, teu tempo é agora. Que vai cumprir na minha e na tua vida. Joel capítulo 2 verso 28, ele vem dizendo, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pastor, não está entendendo, teu filho não vai ser ladrão, vai ser profeta, tua filha não vai ser perdida, vai ser profetizada. Sabe,
enchia vaso com vasilha? Ela enchia vaso com vasilha? Ela passava para trás, né, pastor? Vaso enchia vazio. Mas daqui não. Mas daqui vasilha estava enchendo o vaso. Não está entendendo. Segura a mão, eu vou falar para ele. A roda gigante vai girar. Os vasos que desfaziam que você botou nem vaso, vai ter a vasilha de preparado. Meu Deus, é você. Vai chegar, vai bater a vasilha, vai encher vaso.
Estava cheio, mas não estava lotado. Tanto que o azeite não acaba, o azeite para. E o profeta deu ordem, busca muito. Mas só que aconteceu para ele o que acontece conosco. Vamos até Deus buscando uma solução para o problema. Deus usa alguém para falar uma palavra forte, um pastor, um profeta, para falar algo forte. E nós acreditamos parcialmente. Até começamos. Mas quando chega no limite, eu falo, não, mas daqui eu não posso passar não. Eu não tenho recurso. Eu vou começar a me complicar. Eu vou ter que pegar emprego, meu irmão. Quem mandou foi Deus. E quando Ele manda, Ele garante. Quando demanda recurso. Tem pessoa que não chegou no patamar que Deus determinou, porque a fé dele é pequena. Ele não acredita no que Deus pode fazer na sua vida. Ele tem servido no empreendimento. Aí você vê a pessoa indo fora, vindo para cá, prosperando, e nós ficamos, olha aí, trabalhando para ele. Porque nós não acreditamos. Eu conheço você também. Um homem que era cooperativista. Nem sabe falar direito, ele sabe até hoje. Tinha muito mal o ensino básico. Mas ele não queria ser vereador. Não queria ser deputado estadual, nem senador, governador, prefeito. Ele não queria ser isso. Ele queria ser o primeiro homem de uma nação. 25 anos atrás, chamavam ele de louco, de maluco, mas ele determinou que eu vou ser o primeiro homem da nação. Ele só não está aí na presidência, porque não podia, só pode levantar. Porque ele determinou. E Deus fala conosco, nos faz promessas e nós limitamos. Botamos barreira e começamos a criar dificuldades, eu não tenho condições. Eu tenho que ter responsabilidade, meu filho. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se Deus mandou, não interessa. Ele na câmara, se Ele mandou, Ele vai criar meio. Pastor, não tenho, olha o meu dinheiro. Não estou vendo forma alguma, não se preocupa não, que você crê no Deus que do nada faz tudo. Ele na câmara. Tu acha que foi difícil para Noel fazer arma? Foi. Que era trabalhoso. Mais difícil, mas a maior dificuldade não era falhar. Era trazer os animais para dentro. Se ele parasse para pensar nisso, fala assim, eu vou fazer arma. Vou suar para fazer arma. Mas como é que eu vou convencer o leão a entrar? Como eu vou conseguir pegar a jiboia, a cascavel, para entrar? O hipopótamo. Se ele começasse a pensar nisso, teria dificuldade e não faria nada. Mas Noé obedeceu a Deus. Ele falou, se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Ele na cama, como é que os animais vão vir, não interessa. Se Ele falou, Ele vai garantir. Ei, meu filho, se Deus falou, Ele vai fazer na tua vida. Se Deus falou, Ele vai fazer você um grande empresário. Ei, meu filho, toma posse, faça, toma bola da tua parte. Que tu vai querer fazer um milagre na tua vida. Tu vai querer fazer um milagre. Se pode ver nesse momento, coloca em pé. Eu quero tocar um testemunho de 2 minutos, posso? Bom, isso aqui é muito forte. Eu ouvi esse testemunho e eu chorei. E eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu posso viver de novo. Um pregador conhecido nosso, fez 2 eventos em 2020. Ele acabou de pregar. Depois da mensagem, foi para o dia de uma recepção. O pastor tinha preparado uma mesa, eles estavam conversando, se alimentando. E o pastor falou para ele, varão, aqui na igreja houve algo tremendo. Esse mês, ele falou, que foi, pastor? Falou, teve uma irmã aqui, teve uma mãe de oração, mulher de Deus. Passou uma luta muito grande. O marido dela largou com 5 filhos, fugiu da vizinha. Mas mesmo sem o marido, ela se mandou firme com Jesus. A igreja se dispôs a ajudar ela no alimento. Nós ajudamos todo mês com cesta básica, ajudamos ela a pagar luz, que é uma mulher de Deus, ela ajuda aqui na obra de Deus. E toda oração matutina ela estava lá. E
E um desses dias ela sai para oração, para a consagração, ela saiu de manhã. E ela deixou o café preparado para os seus filhos. O filho mais velho tinha 12 anos, então ele tomava conta das crianças. E ela sai de manhã para poder ir para a consagração, quando ela está voltando mais ou menos às 11 horas, para fazer o almoço dos filhos. Ela chega na porta dela, viu um montão de viatura do bombeiro, da polícia e um montão de gente na porta. Ela começou a ficar nervosa, começou a tremer. E quando ela vai chegando perto, a vizinha olha para ela, vira para o polícia e fala assim: aquela ali era a mãe das crianças. Ela desmaiou na hora. Acordou no hospital, sedada. O médico falou para ela: minha senhora, calma, a senhora vai ter que ser forte agora. Ela falou: o que houve? Falou: os 5 filhos vieram a óbito. O que aconteceu? Estava muito calor, as crianças acordaram. E quando foi tomar café, como estava muito quente, o filho mais velho viu um saco, um pozinho rosa dentro do saco. Ele pensou que era de suco, fez refresco, e deu os irmãos para comer um pão, e era veneno de rato. As 5 crianças vieram a óbito. E o médico falou: infelizmente a senhora vai ter que me acompanhar até o microtermo do hospital, porque a senhora tem que reconhecer os corpos. E ela chorando copiosamente, ela entra no microtermo. E nisso o médico ficou meio recuado, assim, meio vendo o sofrimento da mulher. A enfermeira chamou o médico para falar com ele outra parte. Ele sai, deu uma loucura na mulher, a mulher fechou a porta do microtermo e começou a meditar na vida. Fala: Senhor, eu estava na tua casa orando. Senhor, eu estava fazendo a tua vontade, eu não estava brincando, Senhor. Eu estava na tua presença. Por que o Senhor permitiu isso? E começou a chorar. E nisso, durante ela estava chorando, ela passa a mão no rosto cheio de lágrimas e vai alisar o rosto do irmão do filho dela mais novo. Quando ela passa a mão no rosto do filho dela mais novo com a lágrima, a criança dá um espirro e ressuscita. Ela começou a passar a mão no rosto das crianças, ressuscitou 5 crianças dentro do hospital. Vai mover tremendo no hospital. Tem ela enviado o doutor para Jesus, o médico começou a chorar copiosamente. Foi algo tremendo, o hospital parou. E o médico trêmulo chamou ela à parte e falou para ela: mulher, eu fiz o diagnóstico, teu filho estava morto. Eu não sei o que aconteceu, isso é milagre. E ela abraçada com o filho chorando, agradecendo a Deus, louvando a Deus. E o médico falou assim: mas eu não tenho nem como descrever um remédio, porque é milagre, não dá para explicar. Mas como foi por envenenamento, de 3 em 3 horas a senhora dá um copo de leite para um dos teus filhos. Quando o médico falou isso, ela entristeceu, se abaixou a cabeça e falou: doutor, eu tenho 5 filhos. Meu marido me abandonou, foi embora com a vizinha. Eu não tenho renda, é a igreja que me ajuda com cesta básica. Da onde eu vou tirar tanto leite para dar de 3 em 3 horas? Eu tenho 5 filhos. Quando ela falou isso, o médico deu um tapa na mesa, ficou olhando, ela falou: mulher, tu tem fé para o teu Deus ressuscitar teus 5 filhos, e não tem fé para teu Deus mover leite na tua casa. Mulher, a fé que você tem, teu Deus é capaz de mover um cano lá na aleluia, na Parmalat, e ligar dinheiro dentro da tua casa. Tem crente que vai fazer milagre, vai mover a tua vida financeira. Olha o que eu vou falar para ele: o mesmo Deus que faz milagre muda história financeira, muda a família, muda caráter. Para de imitar o poder do teu Deus, porque geralmente a crise faz com que nossa fé remoleça. Moisés ficou 40 anos no deserto, no Egito. A hora que ia tinha audiência do faraó. Bastou 40 anos no deserto. Deus aparece, vira para ele e fala assim: Moisés, tu libertarás meu povo, tu irás diante de Faraó. Sabe o que Moisés falou? Quem sou eu para ir diante de Faraó? 40 anos fez com que Moisés esquecesse quem ele era. Pastor, mas o que tem a ver isso comigo? Todos nós falamos isso. Quando Deus vira para o Deus do alguém para falar assim: está vendo aquela briga em casa lá? Vai ser tua. Sabe o que o médico fala? Quem sou eu para ter uma casa dessa? Aí Deus usa alguém para falar contigo: ó, tu vai ter empresário. Tu vai ser empresário. Então muitos de nós não sabem o que a gente fala. Quem sou eu para ser empresário?
Tu vê aquele carro, daqueles carros do pessoal de crente, aquele negócio de forte, camaro amarelo, aquele negócio de crente. Aí vira, passa assim para lá e vai, vai ter um carro desse. Aí o crente fala, quem sou eu para ter um carro desse? Quem sou eu? Uma cebola. Eu sou filho do dono do olho da praga. Meu Deus, se quiser me dar, pode ter esse negócio de limitar o poder da tua vida. Pode ter esse negócio de limitar o trabalhar de Deus. Coloca a mão no meu coração. Aleluia. Eu não vou orar, vou pedir para o pastor orar pela tua vida e tu nunca mais vai deixar o diabo botar no teu coração que tu não pode, que tu não consegue, que tu não vai chegar, revirar a candalaia, que tu não vai ser repreenda esse demônio hoje. Porque Jesus falou, eu e a minha casa, olha o que você pronunciou, ele não está no presente, eu e minha casa servimos, não. Falou, eu e minha casa futuro. Sabe o que ele está dizendo, trocando com miúdo? Não interessa se meu filho está na macumba, ele vai servir o Senhor. Não interessa se a minha macumba, minha mulher está no sangue, ela vai servir o Senhor. Não interessa se meu filho está perdido, ele vai servir ao Senhor. Isso é fé. Mas estou orando pela tua vida. E hoje todo demônio que tem tentado bloquear o que Deus tem na tua vida vai cair por terra hoje.